Clubes de benefícios nas farmácias. O melhor desconto é o que faz o cliente voltar. Vamos lá, compartilha com a gente esse texto. Também do Panorama Farmacêutico. Pode descer. Desce. Vamos lá. Em um cenário onde a concorrência no varejo farmacêutico está a poucos metros de distância ou apenas um clique no celular, conhecer a fundo o comportamento do consumidor tornou-se um dos principais ativos das farmácias. O registro básico de vendas já não é o suficiente, e o diferencial competitivo reside em entender os hábitos de compra e as preferências para poder criar uma relação contínua para cada cliente. É exatamente nesse contexto que os clubes de benefícios alinhados a uma estratégia delineada de CRM ganham esse protagonismo que a gente está comentando. De acordo com Renan Duca, líder da área de sucesso de clientes do Cosmos Pro, unidade de negócios da ProcFit, o mercado mudou e a disputa focada exclusivamente em centavos perdeu força diante da busca por comodidade. Ele cita que hoje o preço é importante, mas não é mais o diferencial como era na época dos nossos avós e pais, quando o cliente mudava de loja por 20 centavos de diferença de eu preço. Discordo totalmente disso. Why? Discordo totalmente disso. Hoje, dizer que só os avós e nossos avós, antepassados que trocavam por causa de 20 centavos, tem muita gente hoje que faz isso ainda. Sem dúvida. Não é uma prerrogativa que gerações anteriores tinham mais sensibilidade a preço do que hoje. Eu acho que hoje tem até mais. Por quê? Porque o consumidor tem mais oferta. E o consumidor está mais exigente. Ele está mais exigente, entendeu? Em todos os sentidos. Eu não vou, obviamente, tirar o valor do relacionamento, porque a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu só acho que essa comparação de que as gerações antigas eram mais exigentes com o preço do que a de hoje, eu acho que não faz sentido. Ela não é válida, eu concordo com você. Podemos voltar? Então vou pular essa citação. Não, pode continuar, não tem problema não, é só meu comentário. Não, mas eu concordo, concordo. Pode continuar. Agora é muito mais provável encontrar estabelecimentos que atendem com rapidez e proporcionam uma experiência diferenciada. Clube de benefícios, ok. Em sua visão, para que a estratégia do clube de benefícios gere resultados práticos e proteja a rentabilidade da farmácia, a gestão deve focar em diferentes frentes. Muitas vezes o cliente prefere abrir mão de uma pequena economia se isso significar evitar transtornos no ponto de venda. Agora está ficando um pouco mais claro. Duca ressalta que um ambiente desorganizado com filas e barulho afasta esse consumidor. E o benefício oferecido pelo programa de fidelidade não precisa ser estritamente financeiro, já que pode envolver conveniência e o próprio conforto. Ele cita que companhias aéreas posicionam clientes de seus programas de fidelidade em status que validam a redução de tempo em filas. Financeiramente não há distinção, mas a sensação de benefício é imediata. O grande trunfo do clube de benefícios não está apenas no estímulo a novas compras, mas na conversão das informações em inteligência comercial. Clientes inseridos nesses programas e que percebem vantagens reais tendem a retornar com maior frequência, apresentando um ticket médio superior e demonstram menor sensibilidade a preço. Além disso, a base de dados geradas por essas interações fornece o suporte estratégico necessário para que a farmácia tome decisões comerciais mais assertivas, crie ações de marketing personalizadas e tenha maior poder de negociação junto à indústria. As táticas de engajamento devem mirar em um único objetivo, que é a própria fidelização. Em vez de focar energia apenas na disputa pela próxima venda imediata, a farmácia passa a construir uma jornada de longo prazo. Os clientes costumam esquecer promoções isoladas, mas lembram-se de boas experiências. Ao estreitar esse vínculo de confiança, que vai muito além da simples conveniência, o varejo garante a sua sustentabilidade. E ele cita que o maior desconto é aquele que faz o cliente voltar. O maior benefício é transformar uma compra em um relacionamento duradouro. Muito bom, né? Eu acho que talvez aí nessa frase que eu falei até que não concordava ali, porque o melhor desconto é o que faz o cliente voltar, talvez eu esteja equivocado, porque a frase tem duplo sentido, né? A frase tem duplo sentido, mas como eu disse, a gente gravou o podcast ontem com o pessoal da Trivial para falar desse
dessa questão de clube de farmácias. E eu tenho uma visão bastante elementar sobre isso. Primeiro que essa ideia de clube de vantagens, de CRM, de relacionamento com o cliente, de fidelização, hoje está muito na moda, estamos falando disso hoje, mas as grandes empresas já vêm evoluindo esse modelo de estratégia de gestão de relacionamento com o cliente há bastante tempo, criando métricas, criando processos, criando ferramentas para isso. E hoje o que não faltam são ferramentas CRM no mercado, mas a gente precisa olhar para isso e entender um pouco o que essa questão representa. Tudo começa no passado, que é exatamente nesse passado que foi comentado na matéria, dos nossos avós, dos nossos pais, enfim, mais especificamente, principalmente dos nossos avós, em que o modelo de comércio e de varejo era um modelo muito mais, era menos, vamos dizer assim, complexo do que é hoje. Não para a época tinha seu nível de complexidade, mas complexo no que eu falo é que não existiam as grandes cadeias, as grandes redes, os grandes conglomerados, a coisa era muito mais fragmentada, né, muito mais diluída. Quando iniciou o que chamamos hoje como grandes redes? Não sei dizer quando iniciou no Brasil. No Brasil ele começa tardiamente, né? Nos Estados Unidos ele começa muito mais anteriormente. Nos Estados Unidos, por exemplo, no início do final dos anos de 1800, início dos anos 1900, começa o movimento das empresas começarem a fazer o processo de venda por catálogos. E esse processo de venda por catálogos começou a fazer com que as empresas pudessem vender por grandes distâncias. E isso veio a reboque em função do surgimento do correio nos Estados Unidos, né? Esse é um primeiro fato que começa a permitir que as empresas possam vender em escala nacional, sem necessidade de ter várias lojas físicas em muitos lugares, e é o precursor do e-commerce, só que no formato analógico, que é o correio, né? E na medida que as empresas vão crescendo, que os Estados Unidos vão crescendo, que principalmente depois do pós-guerra, depois de 1925, depois de 1940, da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltam, os Estados Unidos se desenvolvem muito, as famílias se tornam grandes, numerosas, formam aqueles subúrbios e as empresas começam a ir para esses subúrbios e assim vai tendo os processos de escala, crescimento e formação de redes. No Brasil, acredito que isso nos Estados Unidos foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, acho que a gente vai começar a ver esse movimento, começar a se consolidar na década de 70 e 80, que aí está aí quase 40, 35 anos atrás do movimento nos Estados Unidos, né? Então é mais ou menos essa cronologia em termos de varejo. Quando elas começam a se formar grandes, primeiro as redes começam a se tornar obviamente regionais, depois elas se tornam redes nacionais. E o que é que acontece? O que vai acontecer de fato? Vai acontecer que aquela relação que antes era muito pessoal, do balcão, em que o dono do comércio conhecia o cliente pelo nome, né, tinha um relacionamento próximo com ele, tinha uma confiança relacional, ela vai se perdendo na medida que os negócios ganham escala. Então, os modelos de CRM, eles voltam, na verdade é um movimento de volta, porque na medida que as empresas foram crescendo, escalando, elas foram deixando o relacionamento se tornando mais transacionais. Só que ao mesmo tempo que elas se tornaram muito transacionais, elas começaram a sentir a necessidade de voltar a se relacionar com esse cliente. Só que numa escala muito maior, não dá para você voltar a fazer isso do jeito que fazia anteriormente. Então você precisa de uma nova forma para fazer isso. Então, um movimento de resgate dessa cultura de relacionamento mais baseado no uso da tecnologia para tornar esse processo escalável, porque do contrário ele não é. Né? Então, a questão do CRM, fundamentalmente, passa pela ideia de resgate, de construção de um relacionamento com o cliente. E esse relacionamento é menos um relacionamento transacional, porque se for para comprar o relacionamento com o cliente via desconto, não é relacionamento. Né? Não é relacionamento. E essa que por isso que eu fiquei meio assim em dúvida com o título,
né, e até comentário sobre a questão de desconto, porque a gente usa muito nas ferramentas cupons de desconto, a gente usa muito descontos adicionais para os clientes, mas, na verdade, é óbvio que os clientes que são mais fiéis, né, porque eu tenho uma premissa de que não existe cliente fiel, existe cliente que ele está mais fiel a você em um determinado momento, porque na relação construída com o seu negócio, ele entende que você está entregando mais valor para ele do que outro. Mas não existe cliente fiel no sentido até como se fosse um cliente que só compra de mim, porque nenhum cliente compra em um só lugar. O cara que compra em farmácia costuma comprar em 3, 4 farmácias, mas preferencialmente compra em alguém. Então essa preferência a gente chama de fidelidade. Né? Mas esse cliente, essa relação que é construída com ele, tem que ser uma relação construída, as ferramentas têm que permitir informações, e essa finalidade, para que nós possamos construir uma relação de confiança com ele, que seja além da relação transacional de desconto, em que o valor percebido desse cliente seja mais elevado do que meramente a relação transacional de desconto. Paulo, mas por que disso? Porque o primeiro cara que montar a farmácia do lado e oferecer mais desconto para ele, ele sai. O exemplo de uma mulher que não ama o marido, que está só por causa do dinheiro e eventualmente aparece um outro que tem mais dinheiro que o cara, que oferece mais dinheiro e ela larga para ir. Como é que a gente pode dizer que aquela mulher era fiel? Não era. Então a fidelidade consiste na ideia de que o cliente ele não é exclusivo, obviamente, do negócio, mas você constrói tanto valor para ele que você diminui, você aumenta o custo dele te trocar. Né? Agora, esse valor ele não pode ser meramente financeiro. Então, ele citou o exemplo muito claro das empresas aéreas que dão, por exemplo, prioridade no embarque. Isso não é financeiro, mas mostra uma experiência de que ele é diferente. Então, o processo de gestão de relacionamento se trata da ideia de você conhecer teu cliente. E conhecendo o teu cliente, você personalizar o serviço a ele, na mesma proporção do resultado que ele te entrega. Se eu tenho um cliente que me entrega um resultado de rentabilidade no final do mês maior do que o Vinícius, você concorda que ele merece um tratamento diferente do Vinícius pelo que ele entrega para o negócio? Então essa que é a lógica. Né? Eu vou entregar para o cara que compra frequentemente de mim, que entrega mais margem para mim, eu vou entregar mais serviço, mais cuidado, mais atenção e construir uma relação de confiança com ele maior. Mas isso quer dizer que os outros não são relevantes? Não. Pois é. Só quer dizer que, de acordo com o nível de relacionamento que o cliente me entrega, eu tenho uma tratativa diferente com ele. E um ponto é que, assim, é impossível fazer essa distinção e esse controle se você não tiver dados. E dados bem organizados, né? Então, por isso que o sistema ele vem para corroborar isso. Não dá para fazer na caderneta. Não dá. Até que o empresário que é dono de uma farmácia só e está lá, ele até consegue gerir isso de uma certa forma. Mas fica muito dependente dele e dos balconistas. Aí sai a pessoa, leva embora a informação toda do negócio. Aí aquele cliente, ele era fiel ao atendente, eventualmente, mas não à farmácia, não ao negócio, entendeu? Então, as ferramentas cumprem, e os dados cumprem esse papel de institucionalizar a relação, né? De institucionalizar a fidelidade do cliente. O cliente é fiel ao negócio e não a uma pessoa específica no negócio. Isso em farmácia é legal, porque isso é muito comum acontecer. Né? O balconista é tido como, entre aspas, muito bom, que vende muito bem. Aí tem uma grande performance dentro da loja, só que se o cara sair, ele leva os clientes embora com ele. Exatamente. Entendeu? Aí a fidelidade do cliente é a quem? É ao balconista ou é a farmácia? Claramente, nesse caso, é o balconista. Né? Mas é o que não deve ser, né? É o que não deve ser, exato. É o que não deve ser. E como o dono de farmácia pode tomar as providências para que isso não aconteça? Primeiro, ele tem que ter um modelo de atendimento que seja padronizado, que não dependa da habilidade de um único que é mais capacitado que o outro. Óbvio que, eventualmente, você tem colaboradores que são mais capacitados do que outros, mas é preciso criar um padrão de atendimento
que seja, de certa forma, excelente, que entregue o valor que o cliente queira, mas que seja uma reprodução do padrão de atendimento que a estratégia da farmácia exige. Pô, se a estratégia é cuidado, empatia, né, cuidado no sentido porque a gente vende medicamento, vende saúde, então todos têm que fazer isso, não é um tem que fazer e os outros não fazerem, um fazer mais, outro fazer menos, todos têm que atender assim. Tem que ter um padrão de atendimento, uma forma de atendimento. Quando você padroniza esse atendimento, você institucionaliza ele. Você está dizendo todos na farmácia atuam dessa forma, não mais um, não menos outro, todos atuam. Né? Então isso acaba, de certa forma, institucionalizando e diminuindo essa dependência e trazendo esse nível de excelência para um coletivo e não para um individual. Boa, interessante. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Quem quiser saber mais sobre isso, depois a gente posta o podcast que a gente bateu o papo lá. Exatamente. Com o pessoal da Trivia, a gente aprofundou muito mais esse tema, falou de muito mais coisas sobre fidelização e desmistificando algumas ideias que a turma tem. Infelizmente, como vira modismo e todo mundo quer de alguma forma encontrar uma bala de prata para competir no mercado, a turma sai comprando aí, colocando sistema, achando que se você colocar um sistema de CRM e começar a mandar mensagem de feliz aniversário pro cara, ou uma mensagem de cupom no dia do aniversário dele, de cupom de desconto, você está fazendo fidelidade, pelo amor de Deus. Escracha, Paulo Costa. E para você que está ouvindo a gente, é dono de um varejo, dono de uma farmácia e passa por esse tipo de dificuldade, não sei se o Enzo tem aí, coloca um QR Code aí para a galera escanear para vocês conhecerem quem é a Eden, quem é a Eden Grupo, para vocês fazerem parte e a gente conseguir auxiliar você a evoluir, superar esse desafio para que juntos a gente possa transformar esse negócio num nível mais elevado. Esse QR Code, ele manda direto para nossa plataforma de educação. Excelente, muito bom. Então, quem quiser aprender sobre tudo que envolve a gestão, a liderança de um negócio, QR Code na tela. Isso aí. Rápido. Perfeito. Deixa aí mais um tempinho. Vou colocar também aqui. Eu acho que a gente tem que fazer, Vini, uma trilha de curso sobre esse tema. Para orientar corretamente o empresário. Eu gosto. A gente conversou sobre isso essa semana. A gente tem que fazer conteúdo sobre isso, para colocar... Esse QR Code é da plataforma da Eden Educação? Perfeito. Vou entrar aqui na plataforma. Entra na plataforma aí para mostrar para o pessoal. Acho que é legal o Vini explicar o que é, né, a plataforma da Eden Educação. Ok. A plataforma da Eden Educação, ela é ela é a personificação do braço de um dos pilares da Eden Grupo, que é a Eden Educação. Fique tranquilo, não existe custo, é totalmente gratuito o acesso. O quê? Quanto custa? R$0. Custa o quê? A sua boa vontade. Custa o quê? A sua boa vontade. Você sabe que isso é um problema, né? Isso é um problema. Isso é um problema, porque quando você não cobra, o cara não dá valor. Exatamente. Sabe por quê? O que é de graça, o cara não dá valor. Tem um monte de conteúdo bom pra caramba ali. Nível de faculdade, nível né? absurdo. E eu tenho certeza que, porque é de graça, muita gente acaba não aproveitando. E se você não toma conta do seu conteúdo intelectual, você tá ficando para trás. Fica a dica. Por isso que muita gente tá ficando para trás, porque não cuida mesmo. Sem dúvida. Olha aqui, que olha cara só bonito. Que plataforma fantástica. Olha só que legalzinho esse rapaz aí. Gestão de mix, giro, estoque. Posicionamento do ponto. Todo mundo quer dar desconto, quero vender mais barato. Calma. Você tem que saber o que você está fazendo. Para isso nós temos um curso de precificação avançada. Olha aqui, cara. Olha só. Com várias aulas específicas. Coloca um pouquinho dessa aula aí pra gente ver aí. Só os primeiros segundos. Só um segundo. Olha o somzinho bonito, hein? Seja muito bem-vindo à Eden Educação. Nesse módulo, nós vamos dar um passo decisivo na forma como o preço é tratado dentro. Tá bom. Quem quiser ver vai ter que... Mas como é que faz, então, Enzo, para acessar a plataforma? Então, eu acho que é legal falar, pessoal, essa é uma iniciativa da Eden para contribuir com o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, das capacidades dos empresários para gerirem, conduzirem, liderarem seu negócio com mais profissionalismo, com mais eficiência, porque a gente vive um mercado altamente competitivo, não tem mais espaço para amadorismo. Na verdade, até tem, só que aí a galera morre no meio do caminho. Então, por isso que não tem espaço.
Tem pra quem quer morrer. Você quer morrer? Certo, então e fica a também- dica, o recado tá dado. Mais um QR Code na tela, que é a nossa comunidade. E agora a nossa Se você comunidade quiser também. ter Cadê? Já subiu? acesso a uma comunidade exclusiva Isso aí. de notícias, novidades, muita coisa legal. Escaneia o QR Code direto pro WhatsApp. Você consegue ver ali, também não tem custo nenhum. Então fiquem E ligados. também para receber os próximos episódios da Eden News, que são sempre atualizados lá dentro da comunidade. Então, escaneie, participe, tenha relacionamento com a Eden. Vamos para a próxima notícia? É a nossa penúltima, correto? Exatamente.